Certo, pessoal, nós vamos estudar sobre diferenças de câmbio nas importações de imobilizados. Estamos a falar de imobilizados que fazem parte da classe 1, meus fixos de investimento. Estamos a falar de imobilizados fixos, todos aqueles ativos que fazem parte da empresa, que não se destinam nem à venda, nem a serem incorporados no produto acabado. Ou seja, estamos a falar dos imobilizados que não passarão pelas fases de produção, porque são ativos fixos, não se destinam nem à venda, nem a serem produzidos ou consumidos. Então, vamos estudar sobre as diferenças de câmbio desses imobilizados. Lembrando que na aula passada nós estudamos sobre o método CIF e o método FOB. Temos aqui o significado. CIF significa Cost, Insurance and Freight, ou seja, estamos a falar de custo, seguro e frete. Estamos a falar de métodos ou acordo que são celebrados entre o fornecedor e o cliente, quando nós decidimos fazer a importação de um imobilizado ou de uma existência. Então, o CIF que significa custo, seguro e frete, e o FOB que significa livre a bordo, ou seja, free on board. Estamos a falar de obrigações e responsabilidades do cliente e do fornecedor. Nós temos aqui informações de quem paga os custos. Os custos no método CIF, quem paga é o fornecedor, ou seja, é da responsabilidade do fornecedor que paga todos os custos relacionados com a importação do nosso imobilizado. E no método FOB, quem fica com a responsabilidade de pagar os custos são os clientes, ou seja, os compradores. E temos aqui outra informação de quem assume a responsabilidade sobre o produto. No método CIF, quem assume a responsabilidade sobre o produto em caso de algum imprevisto que tenha acontecido, algum dano que tenha acontecido com o nosso imobilizado, quem fica com a responsabilidade de pagar, nesse caso de acionar o seguro, é o nosso fornecedor. E já no método FOB, quem fica com essa responsabilidade são os clientes ou comprador. E temos aqui quando é considerado como mercadoria entregue. No método CIF é considerado como mercadoria entregue apenas quando estão em posse do comprador. Já no método FOB, é considerado como mercadoria entregue quando são colocados no navio para entrega. Então é isso, na aula passada nós estudamos sobre esses tipos de acordos. Lembrando, pessoal, que nós já aprendemos como é que nós podemos fazer a aquisição de um ativo fixo na nossa contabilidade. Também estudamos como é que nós podemos fazer o reconhecimento e o desreconhecimento de um ativo fixo, como é que nós podemos registrar a compra de um imobilizado fixo e também como é que nós podemos registrar a venda, com mais-valia ou menos-valia, com seguro ou sem seguro. Tudo isto já foi abordado nas aulas passadas. Então, hoje nós vamos dar continuidade, vamos aprender como é que as diferenças de câmbio comportam-se no momento de fazer a aquisição do imobilizado no exterior. E posteriormente nós faremos um exercício de como é que nós podemos registrar as diferenças de câmbio na nossa contabilidade. Então é isso, pessoal, vamos dar continuidade. Hoje nós vamos estudar sobre diferenças de câmbio nas importações de imobilizados corpóreos ou incorpóreos. Será a nossa aula 24, parte 2. Eu sou Presley, pessoal. Então é isso, vamos avançar aqui no nosso conteúdo. Nós temos aqui o conteúdo que diz assim, que todos os bens importados ficam retidos na alfândega para pagamento de direitos aduaneiros. Ou seja, sempre que nós fizemos a aquisição de um determinado imobilizado corpóreo ou incorpóreo do ativo fixo, todos os bens estão sujeitos a pagamentos de direitos aduaneiros. Ou seja, estamos a falar de imposto que tributa o fato do bem ser importado. A Administração Geral Tributária vai se basear no valor calculado com base no tipo de bem e seu valor de aquisição. Ou seja, quando nós falamos do valor de aquisição, estamos a falar do preço de compra, mais as despesas que venham mencionadas na fatura original que acompanham o bem. Ou seja, sempre que nós fizemos a aquisição de um imobilizado no estrangeiro, todos os custos adicionais devem ser imputados ao preço de aquisição. Estamos a falar do preço de transporte, estamos a falar do frete, estamos a falar de impostos não recuperáveis, todos eles serão adicionados ao preço de aquisição. Então nós teremos um custo de aquisição total. Nós não devemos separar os custos adicionais em outras contas de custo, mas sim adicioná-los ao custo de aquisição do imobilizado. Nas aulas passadas nós aprendemos que, segundo o Plano Geral de Contabilidade, devem ser incorporados no custo de aquisição do imobilizado. O custo de aquisição do imobilizado é igual ao valor da fatura mais gastos adicionais. Consideram-se gastos adicionais, entre outros, os seguintes: o preço de compra, os gastos suportados direta ou indiretamente para colocarem o bem em condições de utilização, despesas de contencioso e notariado, frete pago, estamos a falar dos transportes. Durante o período que o imobilizado estiver em curso, pode-se ainda incorporar no custo do imobilizado. Também podemos incorporar no custo do imobilizado as diferenças de câmbio relacionadas com a aquisição do bem. Ou seja,
As diferenças de câmbio também podem ser incorporadas no custo de aquisição, ou também podemos separar as diferenças de câmbios favoráveis ou desfavoráveis nas respectivas contas, se a empresa quiser ter um controle dos seus custos e dos seus proveitos relacionados com as diferenças de câmbio favoráveis ou desfavoráveis. Então, pessoal, quando estamos a falar sobre aqui nessa informação, durante o período que o imobilizado estiver em curso, estamos a falar de bens que estão a ser importados. Ainda não se encontra na nossa empresa, não se encontra na posse da nossa empresa. Significa que o imobilizado está em curso. Então, todos esses gastos adicionais serão imputados ao custo de aquisição do imobilizado, o preço de compra mais outros gastos adicionais, como transporte, contencioso e notariado, e outros. É o que diz aqui na nossa teoria, que todos os gastos adicionais todos os gastos que vêm mencionados na fatura devem ser adicionados ao custo de aquisição do nosso imobilizado. Se nós compramos o nosso imobilizado a 100 e tivermos custos adicionais de 50, então o nosso custo total será de 150. Então, pessoal, avançando, temos aqui informação sobre o IVA, o Imposto sobre o Valor Acrescentado, nas importações. Ou seja, nós ainda não estudamos sobre o Imposto sobre o Valor Acrescentado, por isso, no nosso exercício, nós não mencionaremos sobre o IVA. O IVA será um imposto não recuperado quando nós fizermos a aquisição de nossos imobilizados no exterior. O IVA é um imposto que é tributado tendo por base o valor de aquisição, ou seja, já estudamos o valor de aquisição, que é o preço de compra, mas outras despesas que venham mencionadas na fatura original que acompanham bem. Nós ainda não estudamos sobre o IVA, nós estudaremos sobre o IVA quando nós começarmos a estudar sobre fiscalidade. Então, na fatura também pode vir mencionado o IVA. O IVA, se for o IVA não dedutível, vamos adicionar ao custo de aquisição do imobilizado. Então é isso, pessoal. O IVA não dedutível deve ser incluído ao custo de aquisição do imobilizado. Avançando, nós temos aqui outras informações do direito aduaneiro. O pagamento de direito aduaneiro refere-se à taxa imposta sobre a importação de bens. Esse imposto incide sobre a natureza do bem importado e é calculado com base no tipo de mercadoria e seu valor de aquisição, que engloba o preço do bem e outras despesas mencionadas na fatura original que acompanha a mercadoria. Em suma, trata-se da tributação incidente sobre a entrada de bens no país, considerando a sua categoria e o montante total que envolve a aquisição, incluindo os custos adicionais mencionados na documentação fiscal associada ao produto. Então é isso, pessoal. Como nós estudamos, todos os gastos adicionais devem ser imputados ao custo de aquisição da mercadoria na importação. Ou mesmo quando também nós fizemos a aquisição de imobilizados que estejam no território nacional, assim como nós estudamos nas aulas passadas, nós aprendemos como é que se movimentam as contas de compra de imobilizado. Avançando, nós temos aqui questões pertinentes acerca da compra de imobilizados. Uma questão pertinente é acerca do apuramento da diferença de câmbio no momento do pagamento da mercadoria ao fornecedor estrangeiro. Então, nós vamos estudar também sobre essa questão pertinente. Para nós entendermos sobre a diferença de câmbio, nós temos que estudar primeiro sobre o mercado cambial. É no mercado cambial onde se faz a transação com moeda estrangeira e nacional ou vice-versa. O mercado cambial funciona continuamente para a compra e venda de moeda, porém nem todas as moedas são convertíveis e nem todas possuem liquidez. Então é isso, pessoal. No mercado cambial onde nós podemos fazer as transações tanto com moedas estrangeiras ou moedas nacionais. E nós temos aqui a informação que nem todas as moedas, ou seja, nem todas as moedas possuem liquidez para comprar uma determinada moeda. Ou seja, pode ser o exemplo do Kwanza. Aqui a nossa moeda Kwanza, infelizmente, é uma moeda exótica, ou seja, a nossa moeda não tem liquidez suficiente para comprar outras moedas. Então, a nossa moeda precisa de liquidez, só assim nós teremos capacidade para nós adquirirmos outras moedas. Então, é no mercado cambial que nós podemos fazer todo esse tipo de transação, pessoal, mercado cambial. Então, é isso, pessoal, estamos a falar de liquidez, nós temos informações sobre liquidez. A liquidez de uma moeda se refere à facilidade com que ela pode ser comprada ou vendida no mercado sem causar uma alteração significativa em seu preço. Várias condições podem levar a uma perda de liquidez em uma moeda. Aqui estão alguns fatores que podem contribuir para isso. Então, nós estamos a falar sobre liquidez de moeda.
Avançando, pessoal, nós temos aqui a informação que diz assim: a liquidez de uma moeda se refere à facilidade com que ela pode ser comprada ou vendida no mercado sem causar uma alteração significativa em seu preço. Então é isso, pessoal. Quando estamos a nos referir sobre a liquidez de uma moeda, estamos a nos referir sobre quão alto ela vale no mercado financeiro. Ela pode ser convertida facilmente. Ela pode ser comprada ou vendida de uma maneira fácil, desde que não altera de uma forma significativa o seu preço. Estamos a falar das moedas majores, ou seja, das moedas maiores ou das moedas majores. Nesse caso, estamos a falar do euro, do dólar canadense, do dólar australiano, estamos a falar do iene, da moeda japonesa e outras moedas maiores, ou seja, as moedas que são frequentemente comercializadas, compradas e vendidas no mercado cambial. Infelizmente, a nossa moeda angolana, o kwanza, é uma moeda exótica, uma moeda que não tem liquidez suficiente para concorrer com essas moedas. Por isso, a moeda angolana é uma moeda que não tem liquidez suficiente para concorrer com essas moedas. Então, avançando, pessoal, nós temos aqui a informação que diz assim: várias condições podem levar a uma perda de liquidez em uma moeda. Aqui estão alguns fatores que podem contribuir para isso. Então, pessoal, a partir de agora vamos estudar sobre alguns fatores que podem contribuir para que uma moeda tenha liquidez reduzida. Existem vários fatores, mas eu classifiquei aqui apenas alguns. Nós temos aqui, primeiro, estabilidade política e econômica. Temos aqui o nosso conteúdo. Se um país enfrenta estabilidade política, incertezas econômicas ou eventos significativos que afetam a confiança dos investidores, a liquidez de sua moeda pode diminuir. Os investidores podem evitar a moeda devido ao receio de perdas. Se nós formos investidores, nós não vamos querer investir em um país que haja instabilidade política e econômica, porque o risco de nós perdermos será muito grande. Esse fator contribui para que a moeda também perca liquidez. Temos aqui o segundo fator que influencia para que uma moeda perca liquidez. Estamos a falar de crises financeiras. Uma crise financeira em um país pode levar os investidores a retirarem seus fundos e evitarem a moeda local, reduzindo assim a liquidez. A falta de confiança no sistema financeiro pode resultar em uma fuga de capitais. Pessoal. Estamos a falar de um exemplo prático. É o que acontece mesmo aqui em Angola. Nós temos uma informação a respeito da instabilidade cambial e fiscal em Angola, que diz assim: instabilidade cambial e fiscal desmotiva certos empresários americanos. Em Angola, alguns empresários americanos do setor não petrolífero ponderam abandonar o país, com consequência da instabilidade fiscal e do excesso de burocracia. Face à situação, as trocas comerciais de Angola e os Estados Unidos passaram de 20 mil milhões de dólares em 2008 para 2 mil milhões de dólares atualmente. Então é isso, pessoal. Nós temos aqui a informação que houve um recuo de 20 para 2. Estamos a falar da instabilidade cambial, que estamos a estudar o câmbio, e estabilidade fiscal desmotivam certos empresários americanos. Nenhum investidor vai querer investir num país que tenha esse tipo de problema. Instabilidade cambial. A nossa moeda não tem poder praticamente para comprar outras moedas. Se vocês irem agora pesquisar sobre as diferenças de câmbio entre Angola e alguns países africanos, vocês verão que o kwanza praticamente não tem liquidez suficiente para comprar outras moedas africanas, porque nós temos uma liquidez reduzida em relação às outras moedas africanas. Por isso mesmo que os investidores americanos se sentem desmotivados a investir em Angola e eles retiram os seus fundos para evitar a moeda local, reduzindo assim o quê? Reduzindo assim a liquidez, ou seja, a nossa moeda se torna sem liquidez para concorrer com as outras moedas internacionais. Ou seja, pessoal, nós temos aqui uma informação, vamos fazer uma comparação entre o kwanza e o meticais, ou seja, vamos fazer uma comparação entre a moeda de Angola e a moeda de Moçambique. Até a moeda de Moçambique, pessoal, se vocês prestarem atenção aqui, um metical equivale a 12,98 kwanzas. Isso significa, para nós angolanos comprarmos um metical, nós precisamos de 12,98 kwanzas. Até a moeda de Moçambique tem mais liquidez do que a nossa moeda. Mas em contrapartida, pessoal, o Banco Nacional de Angola vende 300 milhões de dólares para contornar a falta de moeda estrangeira. Nós temos aqui informações que dizem que o Banco Nacional de Angola, o BNA, anunciou hoje que foi adquirida a totalidade de 300 milhões de dólares, cerca de 279 milhões de euros, disponibilizados na seção de venda de divisas, a taxa de câmbio de 828,261 kwanzas por dólar. Ou seja, pessoal, nós aqui estamos a falar de uma política monetária que o Banco Nacional aplicou.
Existem várias medidas monetárias que os bancos centrais podem aplicar para tornar a moeda local com mais alta liquidez no mercado financeiro, como operações de mercado aberto, reservas obrigatórias, incentivos para os mercados financeiros. Existem várias medidas, pessoal. Também os bancos centrais podem aplicar para um desenvolvimento econômico. Então é isso, pessoal. Vamos avançar. Temos aqui o nosso terceiro fator que pode tornar uma moeda menos líquida. Estamos a falar de desequilíbrios comerciais e econômicos, ou seja, desequilíbrios persistentes nas contas comerciais ou na economia de um país podem afetar a confiança na moeda. Isso pode ocorrer se um país depende excessivamente de importações ou se enfrenta problemas estruturais em sua economia. No quarto ponto, nós temos baixas reservas cambiais. O que são baixas reservas cambiais? Se um país possui baixas reservas cambiais, pode ter dificuldades em intervir nos mercados cambiais para estabilizar sua moeda em tempos de volatilidade. Isso pode afetar negativamente a confiança na moeda. No ponto quinto, dos fatores que podem influenciar com que uma moeda perca liquidez, estamos a falar de elevada inflação ou deflação. Taxas de inflação extremamente altas ou persistentes podem minar a confiança em uma moeda. Da mesma forma, uma deflação prolongada pode criar preocupações sobre a estagnação econômica, afetando a liquidez. No sexto ponto, nós temos a intervenção excessiva do governo. Intervenção frequente do governo nos mercados cambiais, sejam para controlar a taxa de câmbio ou para impor controles de capital, podem afetar a liquidez ao criar incertezas e limitar a liberdade de movimentação de capitais. No sétimo ponto, nós temos as mudanças nas políticas monetárias. Decisões inesperadas ou drásticas em relação à política monetária, como mudanças nas taxas de juros, podem ter impactos significativos na liquidez da moeda. No ponto 8, nós temos eventos globais. Eventos globais, como crises financeiras internacionais, pandemias ou outros eventos que afetam os mercados globais, podem ter efeitos negativos na liquidez de várias moedas. Então é isso, pessoal. Esses foram alguns elementos que podem tornar uma moeda menos líquida. Já que estamos a estudar sobre o mercado cambial, nós precisamos saber quem regula o mercado cambial. O mercado cambial é regulado e fiscalizado pelo Banco Central e compreende as operações de compra e venda de moeda estrangeira. As operações são realizadas por intermédio das instituições autorizadas pelo Banco Central, diretamente ou por meio de seus correspondentes. Então, pessoal, o mercado cambial angolano é regulado pelo Banco Nacional de Angola, ou seja, o mercado cambial é regulado pelo BNA. Pessoal, estamos a falar do mercado cambial dentro das fronteiras do território nacional, só em Angola. O mercado cambial angolano é regulado pelo Banco Nacional. Já que estamos a estudar sobre o mercado cambial, nós precisamos aprender também um pouco sobre o Forex. O que é o Forex? O Forex, abreviação do Foreign Exchange, em inglês, refere-se ao mercado global de câmbio de moedas. É o mercado financeiro global que permite negociar moedas. Também é conhecido como mercado cambial ou FX. O mercado Forex é o maior e mais líquido mercado financeiro do mundo, onde os participantes compram e vendem diferentes moedas. Ou seja, pessoal, aqui em Angola, quem regula o mercado cambial é o BNA. Mas o BNA também participa do mercado internacional, chamado de Forex. Ou seja, quando estamos a falar de Forex, estamos a falar do mercado global de câmbio de moedas. É o local onde grandes instituições financeiras realizam a compra e a venda de moedas. Não só grandes instituições, mas também como pessoas particulares. Podem ser pessoas singulares ou coletivas. Se nós quisermos fazer um negócio de moedas, nós vamos ter que entrar no mercado Forex. É aí onde nós vamos ganhar através das diferenças de câmbio. Se forem favoráveis, ganhamos. Se forem desfavoráveis, nós perdemos. O mercado Forex é onde os participantes compram e vendem diferentes moedas. Mas aqui nós estamos a nos referir às moedas maiores, ou seja, das moedas que têm mais alta liquidez no mercado financeiro, como nós vamos ver mais à frente. Os principais participantes do mercado Forex incluem bancos, instituições financeiras, governos, corporações e traders individuais. Então, pessoal, nós temos aqui informações das entidades que participam no mercado Forex, o mercado cambial. Nós podemos encontrar grandes instituições financeiras, governos, corporações, ou seja, estamos a falar de empresas, e traders individuais. Ou seja, nós, pessoas singulares, também podemos negociar no mercado Forex. Seremos considerados como traders individuais.
se nós queremos ganhar com a diferença de câmbio de uma moeda em relação à outra. Nós precisamos comprar o dólar e vendermos o euro. A diferença entre essas duas moedas será o nosso proveito, ou seja, a diferença de câmbio será igual ao nosso proveito. Ou também a diferença de câmbio será igual à nossa perda. O objetivo principal do mercado Forex é facilitar a conversão de uma moeda para outra, permitindo que as empresas e os investidores redigem seus riscos cambiais ou busquem oportunidades de lucro com as variações nas taxas de juros. Então, pessoal, todos esses intervenientes do mercado Forex, estamos a falar dos bancos, instituições financeiras, governos, corporações e traders individuais, todos procuram uma oportunidade de lucro com as variações nas taxas de câmbio. Avançando, nós temos aqui a informação que o maior mercado financeiro do mundo, estamos a falar do mercado Forex. O mercado de câmbio, que geralmente é conhecido como Forex ou FX, é o maior mercado financeiro do mundo. Os comerciantes de moeda, também conhecidos como especuladores de moeda, compram moedas na esperança de que eles serão capazes de vendê-las a um preço mais alto no futuro. Então, nós temos aqui os especuladores de moeda, pessoal. Nós estamos a estudar sobre a importação de imobilizados, mas é necessário que nós compreendamos também um pouquinho sobre o mercado Forex, porque tudo está interligado. Então, os especuladores de moeda, eles compram moedas com a esperança de revendê-las no futuro com uma taxa de juros mais alta e assim terem benefícios na transação da moeda. Em comparação com o mísero volume de 200 bilhões por dia da Bolsa de Valores de Nova York, o mercado de câmbio parece absolutamente gigantesco, com o seu volume de 6,6 trilhões por day trade, isto é, trilhão com um T, ou seja, enquanto que na Bolsa de Valores de Nova York são negociados apenas 200 bilhões de dólares por dia, já no mercado Forex são negociados 6,6 trilhões de dólares por dia. Pessoal, procurei aqui um exemplo, para nós vermos a diferença entre o mercado Forex e a Bolsa de Valores de Nova York. Vamos tirar um momento para colocar isso em perspectiva usando o monstro, ou seja, esse dinossauro aqui nós vamos considerar como a Bolsa de Valores de Nova York. Ou seja, estamos a falar da Bolsa de Valores de Nova York. O maior mercado de ações do mundo, a Bolsa de Valores de Nova York, negocia um volume de cerca de 200 bilhões por dia. Se usássemos os monstros, ou seja, os dinossauros, para representar a Bolsa de Valores, então esse dinossauro aqui é que vai representar a Bolsa de Valores de Nova York, que é o maior mercado de ações do mundo, onde se negociam ações no mundo, é o maior mercado. Negociam-se, nós temos aqui o valor de 200 bilhões de dólares por dia. Já quando estamos a falar do mercado Forex, quando se fala em mercado, geralmente se refere ao mercado de ações. Então, a Bolsa de Valores de Nova York soa grande, mas se você realmente compará-lo com o mercado Forex, fica assim, ou seja, nós temos aqui o Godzilla. Ou seja, pessoal, o mercado Forex é muito maior em relação ao mercado, ou seja, em relação à Bolsa de Valores de Nova York. Vamos imaginar que a Bolsa de Valores de Nova York tem essa altura. Já o mercado Forex é muito grande e mais alto e mais forte que a Bolsa de Valores de Nova York. Em comparação, pessoal, eu preparei aqui um gráfico, para nós conferirmos o gráfico do volume médio diário de negociação para o mercado Forex. Mercado Forex, estamos a falar também, vamos fazer a comparação entre o mercado Forex, vamos fazer a comparação entre o mercado Forex, a Bolsa de Nova York, a Bolsa de Tóquio e a Bolsa de Londres. Nós temos aqui o volume de diferentes mercados por dia. Temos aqui o Forex Market, ou seja, o mercado Forex, o mercado de câmbio internacional. Movimenta por dia 6 trilhões de dólares. Já o mercado, a Bolsa de Valores de Nova York, movimenta em média 22 bilhões por dia. Já a Bolsa de Valores de Tóquio movimenta por dia 18 bilhões. E o mercado de ações de Londres movimenta 7 bilhões por dia. O mercado de câmbio é 200 vezes maior, ou seja, o mercado onde se negociam moedas é absolutamente maior em relação a esses mercados, a essas bolsas de valores. E nós temos aqui, o gráfico abaixo mostra as 7 moedas mais negociadas. Nós temos aqui as 7 moedas mais negociadas no mundo.
Ou seja, se nós quisermos fazer investimentos em moedas, nós vamos escolher uma dessas moedas para nós comprarmos as outras. As moedas que tenham mais liquidez serão provavelmente as moedas mais utilizadas por nós. Estamos a falar do dólar, né? O dólar é a moeda mais negociada no mundo. Ela está aqui com uma percentagem de 84%. Em segundo lugar, temos o euro. Em terceiro, temos o iene. Estamos a falar do iene japonês. E aqui, em quarto lugar, estamos a falar da libra esterlina, ou seja, estamos a falar da moeda da Inglaterra, do Reino Unido. E em quinto lugar, temos aqui o dólar australiano. Depois segue-se o dólar suíço, ou seja, estamos a falar, temos aqui em representação a moeda suíça. E finalmente temos o dólar canadense. E o resto são outras moedas. Estamos a falar de moedas mistas ou de moedas exóticas, que é o caso de Angola, que é uma moeda exótica que tem pouquíssima liquidez no mercado internacional, ou quase nenhuma. Ou seja, ninguém utiliza o Kwanza para fazer negócios no mercado internacional. Então, avançando, pessoal, nós temos aqui o que é a taxa de câmbio, já que os comerciantes, os intervenientes, os investidores do mercado Forex, eles ganham com a diferença da taxa de câmbio, nós precisamos entender o que é a taxa de câmbio. Também que essa taxa de câmbio é que vai influenciar na nossa contabilidade quando nós fizermos a aquisição de imobilizados fixos ou existências. Nós temos aqui uma definição. Uma taxa de câmbio é o preço relativo de duas moedas de dois países diferentes. Então, pessoal, se nós tivermos aqui um país e outro país, a diferença entre a moeda mais fraca e a mais forte será, então, a nossa taxa de câmbio. Essa taxa de câmbio pode ser positiva ou negativa. Então, aqui na imagem, nós temos as moedas mais negociadas no mundo, pessoal. As moedas mais negociadas no mundo. Em primeiro lugar, nós temos aqui o dólar americano, o dólar estadunidense. O dólar é a moeda mais negociada no mercado internacional. Estamos a falar do mercado Forex, do mercado cambial. A taxa de câmbio é o preço de uma moeda estrangeira medido em unidades ou frações da moeda nacional. A mesma divide-se em taxa de venda e taxa de compra, pensando sempre do ponto de vista do banco. Do ponto de vista do banco, nós teremos a taxa de venda, é o preço que o banco cobra por vender uma moeda estrangeira. E a taxa de compra reflete o preço que o banco aceita pagar pela moeda estrangeira que lhe é ofertada. Pessoal, nós estamos a estudar sobre importação de imobilizados do ativo fixo. O procedimento é um pouco diferente quando se trata sobre importações de existências, porque aí nós precisamos vender as nossas existências. Nós precisamos registrar também a diferença de câmbio na venda. A diferença de câmbio, se nós compramos essas existências no estrangeiro, e na hora de fazer a venda das nossas existências, nós temos que levar também em consideração a taxa de câmbio que nós fizemos a importação das existências. Então, a taxa de câmbio é a diferença entre duas moedas. Né? A diferença entre duas moedas, nós teremos a nossa taxa de câmbio. O intervalo entre a taxa de compra a menor e a taxa de venda a maior representa o ganho do banco e a negociação da moeda é conhecida como spread. Avançando, pessoal, nós temos aqui informação sobre o câmbio. O câmbio é a operação de troca de moeda de um país pela moeda de outro país. Se nós realizarmos uma operação de venda de uma moeda de um determinado país com a outra, então significa que nós estamos a lidar com um câmbio. Existe também a taxa de câmbio. Qual será a taxa de câmbio que os bancos aplicam quando nós queremos comprar uma determinada moeda? Existe sempre uma taxa de câmbio. Então é através dessa taxa de câmbio que nós iremos nos basear. Então é isso, pessoal. Nós estamos em condições agora de estudarmos sobre as diferenças de câmbios favoráveis ou desfavoráveis na contabilidade. Segundo o Plano Geral de Contabilidade e critérios de valorimetria de transações em moeda estrangeira, as transações em moeda estrangeira devem ser valorizadas na moeda de relato, ou seja, estamos a falar da moeda nacional do país. Se nós tivermos moedas estrangeiras no nosso balancete, nossos balanços, nós devemos convertê-las em moedas nacionais, devemos convertê-las em moedas de relato. A nossa moeda de relato ou moeda funcional é o Kwanza. Estamos a referir ao Kwanza. Então, se tivermos dólar, euro nos nossos balancetes, nós devemos convertê-las em Kwanzas. Só assim nós estaremos a cumprir com esse procedimento. Avançando, pessoal, segundo o Plano Geral de Contabilidade, a conta 66.2.1
diferenças de câmbios favoráveis realizadas. Existem diferenças de câmbio realizadas e diferenças de câmbio não realizadas. Nós vamos entender o que é isso. Ou seja, pessoal, existem diferenças de câmbio favoráveis realizadas e diferenças de câmbio favoráveis não realizadas, diferenças de câmbio desfavoráveis realizadas e diferenças de câmbio desfavoráveis não realizadas. Nós vamos entender sobre todos esses elementos agora. Nós temos aqui a informação que diz assim: diferenças de câmbio favoráveis realizadas, relacionadas com as atividades operacionais da empresa e com financiamento de ativos que não sejam de imputar a imobilizado ou existências. São consideradas diferenças de câmbio realizadas aquelas que resultem do diferencial entre o valor de registro da dívida na data do reconhecimento inicial da transação e o valor pelo qual a dívida tenha sido paga ou recebida. Nós temos aqui a informação como está escrita no Plano Geral de Contabilidade. O Plano Geral de Contabilidade utiliza um português assim meio complexo, mas nós iremos traduzir esse português de uma forma mais fácil, mais compreensível, sobre as diferenças de câmbio favoráveis realizadas. Mas, por hora, vamos avançar ainda. Vamos estudar ainda sobre as diferenças de câmbio desfavoráveis realizadas. Segundo o Plano Geral de Contabilidade, na conta 76.2.1, nós já estudamos sobre o Plano Geral de Contabilidade e todo mundo já sabe que estamos a falar de uma conta de custo. Já a conta 66.2.1, estamos a falar de uma conta de proveito. Todo mundo já sabe qual é o procedimento de acordo com o Plano Geral de Contabilidade que nós estudamos. Ou seja, as diferenças de câmbio desfavoráveis realizadas, relacionadas com atividades operacionais da empresa e com o financiamento de ativos que não sejam de imputar a imobilizado ou a existências. São consideradas diferenças de câmbio realizadas aquelas que resultem do diferencial entre o valor de registro da dívida da data do reconhecimento inicial da transação e o valor pelo qual a dívida tenha sido paga ou recebida. As diferenças de câmbio realizadas e não realizadas estão relacionadas com as variações nos valores das moedas estrangeiras em transações financeiras. Vamos entender cada uma dessas diferenças. Então, a partir de agora, nós vamos traduzir aquele conteúdo que está escrito no Plano Geral de Contabilidade. Ou seja, as diferenças de câmbio realizada, quando estamos a falar de diferenças de câmbio realizada, podem ser proveitos ou custos. É por isso que nós temos a conta 66 e a conta 76 para nos registrarmos as diferenças de câmbio favoráveis e desfavoráveis. A definição de diferenças de câmbio realizada diz assim: refere-se às variações nos valores de moedas estrangeiras que ocorrem e foram concretizadas através de uma transação financeira. O que isso significa? Isso significa que sempre que nós recorrermos ao estrangeiro e fizermos aquisição de imobilizados ou de existências, sempre que houver um pagamento dessas mercadorias ou imobilizados, significa que ocorreu uma diferença de câmbio realizada. Sempre que vocês ouvirem sobre diferença de câmbio realizada, significa que a empresa já efetuou o pagamento, ou seja, já houve concretização de uma transação financeira. Nós temos aqui o nosso exemplo. Se uma empresa compra mercadorias em moeda estrangeira e posteriormente vende essas mercadorias a um vendedor diferente, a diferença entre o preço de compra e venda é uma diferença de câmbio realizada. Essa diferença afeta diretamente os resultados financeiros da empresa. Aqui no nosso exemplo, nós temos um exemplo de mercadorias, mas no nosso caso, nós estamos a estudar como é que nós podemos fazer a aquisição de imobilizados fixos, imobilizados do ativo não corrente. Sempre que nós compramos um imobilizado do ativo não corrente e nós de facto fizemos o pagamento ao nosso fornecedor estrangeiro, isso significa que houve uma diferença de câmbio realizada. Tanto faz se tivermos um proveito ou um custo. Então, pessoal, sempre que nós compramos um imobilizado e nós pagarmos o nosso fornecedor, significa que nós estamos a lidar com uma diferença de câmbio realizada. Já em diferenças de câmbio não realizada, nós temos aqui a definição. Refere-se às variações nos valores de moeda estrangeira que ocorrem, mas ainda não foram concretizadas por meio de uma transação financeira. As diferenças de câmbio não realizadas, estamos a falar daqueles casos que nós fomos até o nosso fornecedor estrangeiro e fizemos a aquisição dos nossos imobilizados fixos e ainda não ocorreu o pagamento. Ou seja, compramos, mas ainda não pagamos. Nós precisamos registrar a diferença de câmbio também. Então será uma diferença de câmbio não realizada, porque de facto a nossa empresa ainda não fez o pagamento ao nosso fornecedor.
Nós temos aqui o nosso exemplo. Se uma empresa possui ativos ou passivos em moeda estrangeira e a taxa de câmbio entre a moeda estrangeira e a moeda local varia, isso cria uma diferença de câmbio não realizada. Essa diferença afeta o valor contábil dos ativos ou passivos, mas não tem um impacto imediato nos resultados financeiros, a menos que a posição cambial seja fechada. Então, pessoal, sempre que nós compramos um ativo fixo e de facto não houve ainda, mas ainda não foram concretizadas por meio de uma transação financeira, não houve pagamento, significa que estamos a lidar com uma diferença de câmbio não realizada. Na prática, nós vamos entender muito bem como é que funciona a diferença de câmbio. Nós temos aqui as principais características realizadas. Diferenças de câmbio realizadas afetam imediatamente os resultados financeiros, pois estão associadas a transações concretizadas, ou seja, estão realizadas a pagamento. E temos as diferenças de câmbio não realizadas. Afetam o valor contábil de ativos ou passivos, mas o impacto nos resultados financeiros só ocorre quando a posição cambial é efetivamente fechada, quando existir pagamento. Contabilização. Nós temos aqui a contabilização. Diferenças de câmbio realizadas são contabilizadas imediatamente no demonstrativo de resultados, ou seja, estamos a falar da demonstração de resultados. Diferenças de câmbio não realizadas são refletidas no balanço patrimonial até que a posição seja fechada, momento em que o impacto é transferido para o demonstrativo de resultado, ou seja, estamos a falar da demonstração de resultado. Também temos riscos associados. Os riscos associados às diferenças de câmbio realizadas representam um risco menor, pois a variação cambial já foi efetivada. Ou seja, nós aqui já sabemos qual é a nossa variação cambial, qual foi a diferença cambial. Já nas diferenças de câmbio não realizadas, representam um risco potencial, pois a variação cambial ainda não foi concretizada. Ou seja, aqui nas não realizadas, ainda não fizemos pagamento, significa que a taxa de câmbio pode alterar, pode subir, pode aumentar, e assim nós teremos mais perdas, se isso acontecer. Em resumo, pessoal, as diferenças de câmbio realizadas são aquelas que já foram efetivadas por meio de transações financeiras, impactando imediatamente os resultados financeiros. Por outro lado, as diferenças de câmbio não realizadas são variações que ocorreram, mas ainda não foram concretizadas, afetando o valor contábil de ativos ou passivos até que a posição cambial seja encerrada. E nós temos aqui um procedimento como é que nós podemos fazer o apuramento das diferenças de câmbio na importação de ativos fixos. Ou seja, nós estamos a falar aqui que no momento de pagamento da dívida ao fornecedor estrangeiro, nós devemos seguir esses procedimentos. Apuramento, estamos a falar do apuramento da diferença de câmbio, ou seja, o valor em dívida em Kwanza menos o valor efetivamente pago. Se o valor for maior que zero, significa que a diferença de câmbio é favorável. Se for inferior que zero, significa que a diferença de câmbio será desfavorável. Na próxima aula nós vamos fazer um exercício sobre compra de ativos fixos e será onde nós faremos a aplicação prática de todo o conteúdo que nós aprendemos aqui hoje. Então é isso, pessoal. Tamo juntos. Se inscrevam no canal, deem like no vídeo e nos vemos na próxima aula.